Oi meninas, bem-vinda a mais uma aula, dessa vez gravada, porque eu tive problemas com a minha conexão. Então você está recebendo aí no seu e-mail todo o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje, mas de uma forma menos interativa, digamos assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que vocês me mandem por e-mail ou me tragam na próxima live que eu tento responder sobre esse tema, que é como criar uma cartela de cores para sua cliente, mesmo sem ter feito análise cromática. Antes de começar o assunto, eu quero abrir um parênteses. O que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com análise cromática, tá? A análise cromática é um outro serviço, é um outro processo muito importante dentro da consultoria. Se você já tiver feito um curso de formação em consultoria em análise cromática, maravilhoso, é um serviço que agrega muito ao valor até da proposta, valor do serviço, é a consultoria em si. Você vai conhecer então as cores que melhor harmonizam na sua cliente, tanto em maquiagem, cabelo, o que fica melhor, o que deixa ela mais bonita, com um ar mais saudável, o que harmoniza com o contraste dela. Tudo a gente vê na análise cromática. Então, a partir dali, da cartela de cores que você vai identificar pelos elementos citados, profundidade, intensidade, enfim, temperatura, você vai chegar numa cartela de cores e aí vai ficar mais fácil. Quer dizer, é um parâmetro para você começar a montar uma cartela de cores para sua cliente. Quando você descobre a cartela de cores, né, quando você faz o teste de coloração pessoal, você tem uma cartela dentro das estações propostas no método sazonal expandido, que é o método que eu ensino, que eu pratico, são 12 estações. Mas nem sempre a cliente vai usar todas as cores daquela cartela, porque cor é muito ligado a sentimento, muito ligado a estilo, e é nesse ponto que eu quero falar com vocês hoje. Como montar uma cartela de cores baseado na identidade da cliente, na personalidade da cliente. Então a gente vai começar por eu vou trazer vários pontos. O primeiro ponto que eu vou trazer é em relação à personalidade da cliente mesmo. Cliente que tem o estilo mais clássico, que é mais reservada, ela muito dificilmente vai usar cor forte, por exemplo. Ela não vai fazer um clash de cores, não vai fazer um color block, ela vai usar cores de uma maneira muito sutil e, se conseguir usar, nem sempre as clientes muito clássicas conseguem introduzir uma cor na vestimenta. As cores, nesse caso, elas vão ser introduzidas através de acessórios. Cliente que tem um traço muito tradicional, muito clássico, ela vai querer combinar as cores. Geralmente esse perfil de cliente, ela gosta de ter tudo combinado. É a clássica mesmo, é aquela tradicional, que combina colar de pérolas com brinco de pérolas, eu sempre cito isso. Ela também vai querer combinar a cor. Ela vai ter um brinco vermelho, ela vai ter que coordenar com um sapato vermelho, ou uma pulseira vermelha, alguma coisa que tenha um link para manter toda aquela estabilidade que ela está acostumada, a rigidez também. Então, essa cliente, quando você for propor para ela um leque de cores, para ela começar a montar o armário dela e fazer então uma coordenação do armário, essa cliente você vai ter que introduzir cores calmas ou cores mais suaves no sentido de ter pouca intensidade. Então, por exemplo, essa cor que eu estou usando, não sei se no vídeo dá para ver, ele é como se fosse um terra, um vermelho bem fechado. Então, existem algumas cores que são consideradas cores neutros coloridos. Essa cor se encaixa. O vinho se encaixa, o verde musgo, o azul marinho. São cores que são coloridas, né? São coloridas, mas são neutras ao mesmo tempo. Elas não têm tanta pigmento, tanta pigmentação. Então ela não briga muito, não chama muita atenção. Se a gente pensar que cor é um elemento que o nosso olho percebe, tipo, a primeira coisa que o nosso olhar percebe, o primeiro elemento que o nosso olho percebe é a cor. Então você imagina, agora vamos para o ponto 2, você imagina como essa cor ela ocupa um lugar no espaço. Eu quero que vocês imaginem duas pessoas entrando numa festa, ou entrando numa sala, tá? Vão entrando numa sala. Uma tá vestida com um rosa pink, bem chamativo, e a outra tá vestida com um rosa bebê, ou um rosa suave, aquele rosa chá. Qual vai chamar mais atenção? A que está com a cor vibrante. Então, cores vibrantes, cores quentes,
elas são expansivas, elas abrem mais o nosso olhar e chamam mais o nosso olhar do que cores opacas e cores com baixa vibração. Então ela ocupa menos lugar no espaço, assim como o claro e o escuro. O claro ocupa mais lugar e o preto, as cores escuras, menos lugar, né? Menos, ela não faz tanto, ela não chama tanta atenção quanto as cores claras, que são mais expansivas, assim como as cores vibrantes. O que são cores vibrantes? A gente pode pensar em tecidos. Então, se você pegar uma seda, é um cetim, o cetim mais ainda. O cetim ele é muito brilhoso. Então, o brilho é mais um elemento expansivo. Então, tem que tomar cuidado também com esses aspectos da cor ser opaca ou ser vibrante, não só da cor em si. Claro que quanto mais aberta for essa cor, quanto mais colorida, mais ela vai chamar a atenção. Então, você já começa a identificar pela personalidade da sua cliente, quais são as melhores cores para você sugerir para ela como sendo cores para você montar ali um guarda-roupa coordenável. Então, uma mulher que tem um estilo muito clássico, muito tradicional, que ela não vai conseguir carregar cor, provavelmente no armário dela ela está lotada de neutros. Você não precisa mais se preocupar em trazer neutros. O que você pode fazer é observar quais são os neutros que ela tem e tirar dali, então, ideias para uma cor que combine. Então, uma mulher que tenha muito tom caramelo, por exemplo, ela vai provavelmente gostar ou ter mais cores quentes dentro do armário. Não necessariamente, mais uma vez, isso tem a ver com a coloração dela. Ela pode ter uma coloração fria e está comprando errado. E aí é o seu papel como consultor identificar a melhor cor para ela. Existe uma forma fácil de pelo menos saber se a cliente é mais quente ou mais fria, que é você trazer um pano dourado e um pano prateado. Vai na loja de tecidos e corta realmente, pede um quadrado e põe na frente dela o dourado e o prateado. É muito gritante quando a pessoa tem a pele muito fria, o dourado não cai bem. Você vai perceber que vai dar olheira, que não harmoniza. Não harmoniza, parece que não pertence à pessoa. E vice-versa, a pessoa que tem a pele muito quente, quando joga o prata, também fica estranho. Se eu conseguir editar esse vídeo aqui, eu vou testar em mim para vocês verem como é simples. Que eu tô com uma luz neutra aqui, tô maquiada, mas eu acredito que vocês daí consigam perceber minimamente essa diferença, tá? Mas voltando à nossa cartela de cores para cliente. Uma personalidade, então, muito tradicional não vai querer entrar com cor muito forte. Dali você já pode sugerir para ela os tons coloridos neutros, que são os que eu já citei. Verde musgo, azul marinho, um bordeaux, um rosa clarinho, tipo um nude, sabe aquele rosa nude? Pode ser uma cor. E aí você vai tentar, porque nem sempre ela vai aceitar, começar a brincar levemente com essa coordenação de cores através dos acessórios. Já uma cliente que tenha um estilo muito comunicativo, muito criativo, provavelmente ela já vai ter no armário dela essas cores mais vibrantes. Uma ideia é você pedir para ela escolher qual estampa do armário dela que ela mais gosta, qual é a estampa que ela mais se identifica. E a partir dali você selecionar dessa estampa as cores que fazem parte dela. E você pode montar através dessas cores uma cartela para ela e perceber se dentro do armário essas cores se repetem. Porque se você tiver um jogo ali de 6 cores para sua cliente, já é o suficiente. Não é que você vai criar uma cartela de cores como aquela da análise cromática, que tem ali, não sei, 50 cores. Eu nunca contei quantas cores tem numa cartela de cores, vou até fazer isso por curiosidade. Mas você consegue montar um guarda-roupa inteligente, tudo através da psicologia das cores, tá? E das características das cores, que são cores claras e escuras, cores quentes e frias, aí menos um pouco para você montar a cartela, porque daí você teria que realmente conhecer um pouco mais da temperatura da pele dela, que você pode usar esse método que eu falei, que não substitui, quero que fique bem claro, não substitui a análise cromática, é só uma forma de vocês
tentarem ver se ela é quente ou fria. Ela pode ter pele neutra. Se ela tiver pele neutra, ela vai ficar bem com uma ou com outra. Mas sempre puxa para uma das cores. Eu, por exemplo, tenho uma pele neutra, porque a minha pele a minha cartela de cores é outono escuro. Então, por eu não ser um outono puro, se eu fosse outono puro, eu realmente só poderia usar o dourado. Mas eu sou uma neutra quente, porque eu estou dentro da estação quente, que é o outono, mas a minha principal característica é o escuro. Então eu poderia teoricamente usar dourado e prateado. Como a minha principal característica é ser escura, eu vou preferir, se eu for usar o prateado, eu vou usar um chumbo. Eu não vou usar aquele prata mais aberto para tentar harmonizar ainda mais com a minha característica principal, que é o escuro. Tá? Então voltamos para a psicologia aqui para a gente não desviar muito do assunto. Uma pessoa que é muito comunicativa, muito colorida, a cor quente, a cor vibrante, ela tem essa energia. Então a sua cliente vai gostar de ter essa cor mais também que condiz com a personalidade dela, né? E aí você vai ver o que ela quer transmitir, que é o terceiro ponto, o ponto o que ela quer transmitir com a imagem dela, onde ela está inserida. Se ela trabalha no mercado, enfim, corporativo, talvez ela tenha que obedecer um dress code, talvez não. E aí você vai ter que tentar descobrir. Ela vai te falar isso, se a empresa que ela trabalha é muito rígida em relação a isso ou não. Ainda assim, por mais que o dress code esteja totalmente bem mais flexível do que antigamente, né? A gente percebe que as empresas estão aí num movimento de deixar que as pessoas levem realmente seu estilo pessoal do trabalho. Gente, trabalho é trabalho, né? Não é para a pessoa, então tá tudo liberado. Não está tudo liberado. Se você trabalhar numa empresa, se sua cliente trabalhar numa empresa que tenha um dress code casual mais pro formal, por mais que esteja liberado um jeans na sexta-feira, não é para usar o jeans boyfriend rasgado, né? Você vai então vai sugerir para ela que ela tenha um jeans de lavagem escura, um jeans de uma modelagem alfaiataria ou calça flare, que ela vai usar com um salto e vai trazer aí uma elegância, né? Diferentemente da skinny, que é muito justa, pode passar um pouco de sensualidade, da boyfriend, que é aí totalmente esportiva, bem desleixada, no sentido de relaxada, né? Passa uma descontração muito grande que talvez para o ambiente de trabalho não seja adequado, caso ela tenha esse ambiente. Mas imagine que ela trabalha numa empresa de comunicação, ou numa startup, ou com moda, aí claro que ela está permitida a usar tudo isso. Na verdade, se ela fizer parte desse grupo muito criativo de comunicação e de, enfim, pequenas empresas, startups, moda, tudo isso que eu citei, se ela aparecer com aquele dress code muito rígido, de terninho, de tailleur, aí ela vai ser um peixe fora do ninho lá, porque esse estilo mais sério, que passa muita credibilidade, muito respeito, né, em termos de ser mais sisudo, ele aqui nesse ambiente ele não combina bem, porque nesse ambiente a pessoa quer passar justamente o oposto, quer passar que ela é uma pessoa aberta, que é comunicativa, que é criativa, coisa que o outro estilo muito rígido não transmite. Então são 3 pontos aí para ser observado, né? O estilo da cliente, como é que ela é em termos de personalidade, se ela é mais comunicativa ou ela é mais reservada, se ela tem um estilo assim muito moderno, se ela gosta de peças inusitadas, se ela gosta de tendências. Se for uma cliente que gosta de tendência, ela vai gostar de uma cor neon, por exemplo, que foi a última mega tendência do verão, foi o neon. Uma mulher clássica você esquece, que eu acho que nem no lencinho amarrado na bolsa ela gostaria de usar, tá? Então, quando você for sugerir uma cartela de cores para ela, o ideal é que você observe o que ela tem no armário, observe a personalidade dela e aonde ela está inserida. Quais são os compromissos que ela tem ao longo do dia, onde ela precisa estar para se comunicar e quais cores que fazem melhor representam isso, né? Esse estilo. E aí a gente volta um pouco, falando um pouquinho de coordenações de cores. Ela pode muito bem gostar de cor e ter um ambiente corporativo. A gente pode sugerir, nesse caso, uma vestimenta monocromática, porque passa muita elegância.
ele é tido como emagrecedor, né, alongador, porque você não quebra o olhar, mas sempre que você coloca uma produção monocromática, você já está ali, como tem uma cor só, não tem muita interferência, ele já passa mais elegância. Então, uma cliente criativa que goste de cor e precise e queira usar cor, né? Você pode sugerir que ela uma cor forte ali para ela ou duas, mesmo para o trabalho. Se ela tiver com digamos, um macacão super bem cortado, se ela tiver com uma calça de alfaiataria, uma camisa de seda, são elementos que passam sofisticação, mesmo ela estando com uma cor um pouco mais forte do que o azul marinho, preto, branco, creme, que normalmente são as cores usadas no mercado de trabalho. É claro que se ela for colocar aí um verde limão, não vai ficar tão elegante, tão sofisticado se ela estivesse usando um outro verde, um verde com menos contraste de cor, né? Com menos intensidade, que seria o verde musgo, um verde mais escuro. Então, recapitulando, vamos ver então a intensidade da cor, se ela é vibrante ou se ela é opaca. Vamos ver se ela é clara ou escura, a personalidade da cliente e o contexto onde ela está inserida. A partir daí, você consegue selecionar cores e opções de uso das cores para a sua cliente, mesmo sem ter feito a análise cromática. Isso é a partir de uma outra perspectiva, como eu falei, não tem nada a ver com análise cromática, mas é um grande aliado aí para você começar a montar para ela propostas para que ela consiga ter um armário realmente coordenável e usar mais as peças dela. Acontece muito de você chegar num armário e ela ter um arco-íris lá dentro e sem estar muito pensado. Porque, ok, ter um arco-íris, são pessoas que gostam muito de cor e ela vai usar mesmo aquilo, mas o que coordena com o quê? Às vezes tem estampas, eu já atendi clientes que tem muita estampa e as estampas não se coordenam com nada, nem com a parte de baixo, nem com a parte de cima. Então você sugerir ali uma cartela para ela se basear na hora de montar, de comprar, fazer uma compra inteligente ou montar até uma mala, não sei. Quem daqui já viu o meu curso de malha inteligente? É um curso que eu tenho além do Profissão Estilo, é um curso para quem quer aprender a montar uma malha. Eu sugiro também ter uma cartela de cores, montar uma cartela de cores que você consiga usar uma com as outras e então multiplicar ainda mais esses looks. Tá bom? Então é isso que eu tinha preparado para vocês pensarem muito na psicologia das cores. Existe um livro que eu adoro e super recomendo, apesar de não ter conseguido ler ele inteiro, porque ele é muito didático, chama Psicologia das Cores. Ele fala como as cores juntas se comportam, qual a cor preferida, já vou dar um spoiler aqui, é o azul. Na pesquisa que foi feita, mais de 50% das pessoas elegeram o azul como a cor da confiança, a cor da responsabilidade, apesar de ser uma cor fria. Então, por isso até que o azul marinho é uma cor muito boa para o mercado corporativo, ele tira a sisudez do preto, mas ainda assim passando uma estabilidade, né? Passando uma imagem de pessoas responsáveis. Então, ele tem várias coordenações, muito interessantes para quem quiser realmente se aprofundar no universo das cores e na psicologia, o que as cores transmitem. Mas aqui para a gente falar é isso, cores escuras são menos expansivas, cores claras mais expansivas, cores vibrantes também mais comunicativas, cores opacas e sóbrias mais reservadas, cores quentes também passam mais comunicação e cores frias passam mais seriedade, uma coisa mais introspectiva. Espero ter ajudado vocês a pensarem nessa cartela de cores para os clientes. A gente se vê semana que vem na próxima aula ao vivo, tá bom? Tchau!